Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Desenho Mecânico. E na aula de hoje vamos trabalhar com uma peça, construir uma peça, que ela reúne as principais dúvidas que vocês tiveram nas peças do Desafio 02. Então, sem mais delongas, vamos começar. Como a nossa peça ela se encontra em perspectiva isométrica, vamos ter que começar construindo aqui os pilares, né, da nossa perspectiva. Então, para isso, vamos construir o nosso eixo isométrico. O primeiro segmento vertical, ele tem 60 milímetros, então eu vou construir ele com esse comprimento de 60 milímetros. Vou aproveitar que o meu esquadro já tem informações aqui grafadas e vou levar até 60 milímetros. Então, precisamente nesse ponto, a gente fez 60 milímetros. Vou colocar aqui numa tonalidade exagerada para que fique visível no vídeo. Então, os outros elementos do nosso eixo isométrico, a gente precisa construir. Então, já invertendo o esquadro e indo em direção ao nosso ângulo de 30 graus, eu vou precisar que esse segmento ele tenha 70 milímetros, e por isso vamos medir aqui para confirmar o comprimento necessário. Então, vou marcar aqui 70 milímetros, e a partir desse ponto, vamos construir os demais, o segundo, né, elemento vertical do nosso eixo isométrico. Então, vou aproveitar aqui para fazer de forma livre, já que esse comprimento já está definido. Eu simplesmente posso inverter o nosso esquadro, né? Vocês já sabem que quando eu trouxer o segmento dessa extremidade até o nosso segmento vertical, consequentemente, esse comprimento útil para a gente, ele vai ser de também 60 milímetros. Então, eu vou contornar aqui um pouquinho os nossos segmentos para que fiquem bem visíveis, para que fiquem bem visíveis no vídeo para vocês. Então, mas reitero, essa não é a tonalidade ideal, porque não são linhas permanentes. Mas para que fiquem bem visíveis no vídeo, vamos com essa tonalidade. Então, eu vou precisar agora de mais um segmento. E esse segmento ele tem 100 milímetros. Então, partindo desse ponto, eu vou fazer de forma livre. E aí, na sequência, com o auxílio da nossa régua, eu vou verificar. Vou marcar aqui o ponto exato onde fecha os 100 milímetros. Então, exatamente aqui, fecha para a gente os nossos 100 milímetros. Então, a partir desse ponto, novamente eu vou construir um segmento vertical. Vou fazer de forma livre, a partir do ponto que nós marcamos como referência. E é claro, quando eu levar o nosso esquadro indo em direção ao ângulo de 30 graus, a partir deste ponto, indo em encontro ao nosso segmento vertical, nós temos então que esse comprimento aqui, ele também é de 60 milímetros. Vou contornar aqui o segmento para garantir a visibilidade no vídeo. Vou contornar também o de baixo. Vamos tirar aqui o excesso. A gente não vai precisar desse segmento. Também não vamos precisar desse segmento, nem desse. Continuando aqui pelos pilares da nossa perspectiva isométrica, tem mais um segmento que a gente vai remover. Esse pedaço. E, continuando aqui com a nossa perspectiva, eu vou então construir a face superior do nosso prisma. E agora, invertendo o esquadro novamente, indo em direção agora
ao ângulo de 60 graus, o nosso prisma foi finalizado. Vou trocar aqui a borracha. Nosso prisma foi finalizado. Certo. Com o prisma finalizado, agora vocês percebem que no desenho a gente tem aqui um certo arredondamento nessa extremidade. O mesmo acontece também nessa extremidade. Então agora a gente vai construir esses arredondamentos. Vamos começar com o seguinte raciocínio. Já que a gente tem aí a necessidade de fazer o arredondamento nessa região, nessa face, nós vamos precisar então construir uma semicircunferência em perspectiva isométrica, e para isso é muito simples. Eu vou marcar aqui, olhando aqui pelo desenho, a gente tem que o nosso raio é de 30 milímetros, então o nosso losango para a construção da nossa circunferência, ele vai ter 60 milímetros. E dessa forma, vou marcar também o centro dele aqui em 30 milímetros. Sem necessidade de marcar em cima, apenas com os esquadros, a gente consegue então construir o nosso losango. Eu vou começar aqui pelo centro do losango. E aqui a extremidade do losango. Importante ressaltar que o nosso losango ele tem todas as suas dimensões idênticas e valendo a 60 milímetros. Então, esse comprimento 60 milímetros e esse comprimento também de 60 milímetros. Então, isso é importante no nosso losango, que ele tem exatamente as mesmas dimensões. Feito isso, vou precisar também de um segmento aqui perfeitamente horizontal, em meia altura do nosso losango. Vou fazer aqui a marcação. Então, nossos 60 milímetros, a meia altura vai ficar então exatamente aqui, ponto médio desse segmento. Vou aproveitar o nosso esquadro de 60 indo em direção ao ângulo de 30 graus. A gente faz então aqui o fechamento desse segmento. A gente completa então o nosso segmento. Partindo desse nosso losango, eu vou pegar aqui o nosso compasso. E é muito simples fazer essa parte superior aqui da nossa face, porque basta, é claro, eu utilizar como referência esse vértice para colocar o ponto cego do nosso compasso. Então, como referência, vocês têm questionado bastante sobre o fato de vocês estarem furando, né? Porque vocês estão furando a folha de vocês, mas é porque provavelmente vocês estão colocando força ao colocar o nosso ponto cego aqui no local dele. Mas repito, já disse em aula e repito agora, a questão não é força, é simplesmente jeito. Então vou levar aqui o nosso compasso até a abertura dele, até esse vértice, e quando eu levar até a parte superior, a gente vai estar finalizando então esse arredondamento como mostrado agora no vídeo. Então, turma, tá aqui a primeira parte do nosso arredondamento, né? Então, eu utilizei como referência esse vértice, e a abertura do nosso compasso foi exatamente equivalente à distância desses dois vértices. Então, essa foi a minha referência. Simplesmente levei
a nossa ponta, né, entre esses dois vértices, e aí a gente já tem a primeira parte do nosso arredondamento aqui dessa face. Então, a segunda parte, para construir ela, é bem simples. Eu vou precisar de um segmento conectando esse vértice a esse vértice. E também vou precisar conectar desse vértice até o vértice oposto. Então, vamos conectar. Exatamente nesse ponto, eu tenho, então, a referência para o nosso fechamento dessa parte de baixo aqui da nossa face. Então, como? Eu vou colocar aqui o nosso esquadro, vou levar até esse vértice e vou fazer o fechamento. Pronto. Então, turma, vou colocar aqui novamente para mostrar a vocês aqui no vídeo. Simplesmente eu conectei esse vértice a esse ponto médio e também conectei essas duas extremidades. Então, um vértice oposto ao outro. Essa interseção que nós temos, ela tem que ser o raio que nós vamos precisar. Ela vai funcionar, né, como uma das referências para o nosso raio desse fechamento aqui da parte inferior do nosso arredondamento. Então, vejam que, vindo exatamente desse vértice a essa extremidade, ficou aí como o raio utilizado para fazer esse fechamento. Então, eu simplesmente cumpri com esse raio e a gente obteve, então, o fechamento aqui da nossa face. Então, vejam quanto é simples fazer o arredondamento aqui da nossa peça. Vocês sabem que na outra extremidade a gente também tem algo muito semelhante, né? Mesmo a gente tem a replicação do que aconteceu nessa face na face oposta. Então, turma, nós continuando, a gente precisa agora fazer a profundidade, né, desse elemento da peça. Então, para isso, o nosso comprimento é de 15 milímetros para dentro. Então, vou marcar aqui os 15 milímetros. Posso fazer o seguinte, aqui está mais fácil medir, está menos poluído, acho que fica melhor para vocês também no vídeo. Então, vou pegar aqui a referência, o vértice, e dele marcar os 15 milímetros que necessitamos. Então, 15 milímetros, fecha exatamente aqui. Vou precisar também de 15 milímetros aqui na outra extremidade. Então, os 15 milímetros fecham aqui. E o resto, vou marcar aqui novamente, vou aumentar aqui um pouquinho a marcação, para que fique visível no vídeo. E aqui a gente tem 20 milímetros. Então, vou deixar logo também a marcação. Nesse ponto a gente tem 20 milímetros. Pronto. Feito isso, com o auxílio dos esquadros, esse segmento que a gente vai construir é perfeitamente paralelo. Então, farei o seguinte, indo em direção ao nosso ângulo de 60 graus. A mesma coisa, um segmento paralelo, a partir do nosso ponto de referência. E o nosso fechamento, ele é construído com a inversão aqui do esquadro, inverti o esquadro, e agora em direção ao nosso ângulo de 60 graus, novamente. Lembrando que essa parte aqui, ela não existe, então eu vou deletar ela. Assim como também não existe essa parte, nem essa. E aí eu vou fazer o contorno para que fique bem legível no vídeo. Então,
me permitam o contorno. Aqui. Aqui também. E invertendo o esquadro. Aqui também. Pronto. Falta agora finalizar com segmentos verticais. Isso é muito simples. Os nossos esquadros auxiliam bastante nessa parte, né? Então, vindo aqui do nosso vértice de referência, vamos levar aqui com a associação dos esquadros até embaixo. A mesma coisa, vou fazer no outro lado. Pronto. Feito isso, agora a gente precisa fazer aqui o arredondamento nessa segunda parte, né, da nossa peça. Mas antes de mais nada, vamos finalizar logo os segmentos verticais. A gente tem mais um segmento vertical aqui no final, né, da peça, marcando lá a face, essa face, né, delimitando as duas faces. E a gente tem mais a necessidade de fechar essa face aqui embaixo. Vou fazer um pouquinho mais, tonalidade um pouco mais escura. Pronto. Perfeito. Lembrando que esse segmento, por exemplo, ele não é permanente, esse segmento de baixo também não é permanente, mas para que fique bem visível no vídeo, eu estou deixando ela permanente. Então, turma, prosseguindo, a gente precisa fazer agora o arredondamento nessa região da peça. Isso é muito simples. Eu poderia também partir do mesmo raciocínio com losango para fazer esse arredondamento ainda nessa parte da peça, mas não é necessário. Acompanhe o seguinte raciocínio comigo. Eu vou conectar esse nosso vértice com o vértice oposto. Então, bem simples fazer isso, né? Aproveitar aqui o esquadro de 60 para isso. Feita, eu vou contornar aqui um pouquinho mais. Feita a conexão desses dois vértices, raciocine comigo. Como nós utilizamos esse vértice até o vértice aqui na parte superior, para fazer o nosso arredondamento nessa região, eu posso então pegar apenas essa distância, 15 milímetros nessa de profundidade, e se eu acrescentar esses 15 milímetros, vou manter aqui a régua, se eu acrescentar esses 15 milímetros, eu posso, por exemplo, sair dos 6 centímetros, né, ficar aqui no 4,5, ou seja, 15 milímetros daqui desse vértice para cá, e esse nosso ponto, esse nosso vértice agora, esse nosso ponto, ele vai ser a referência para a construção do arredondamento necessário aqui na parte de trás da peça. Para isso, eu vou apenas marcar, né, vou fazer aqui a equivalência desse segmento. Para isso é muito simples. Vou utilizar aqui o esquadro, indo em direção ao ângulo de 60 graus. E aqui, exatamente no ponto médio, vou fazer a mesma coisa. Aproveitar aqui o auxílio do esquadro para essa atividade. Então, agora, exatamente, colocando o ponto cego exatamente onde a gente marcou a 15 milímetros do vértice, mais próximo desse vértice aqui, e agora fazendo a abertura do nosso compasso, e exatamente dessa nossa marcação até a extremidade, a gente vai então aproveitar dessa abertura para construir o arredondamento nessa região da peça. Então, eu vou colocar o nosso compasso para seguir exatamente essa abertura.
essa abertura. Contornei um pouquinho para ficar bem visível no vídeo. Então, vejam que ficou perfeito. Nossa curva ficou perfeita. Para fazer agora o nosso arredondamento nessa parte inferior, é muito simples. A gente pode aproveitar do seguinte raciocínio. Como nós temos esse segmento medindo 15 milímetros, nós vamos aproveitar o nosso esquadro de 60, aqui indo em direção ao ângulo de 60 graus, a partir desse ponto, e a gente vai criar aqui um segmento de 15 milímetros. Vou fazer aqui a marcação para não ter erro. 15 milímetros, eu vou precisar dar um pouquinho mais, então vai ser aproximadamente aqui. Vou manter aqui o nosso esquadro a partir desse ponto, indo em direção ao ângulo de 60 graus. A gente vai ter então, vou fazer um pequeno contorno. Aqui o nosso segmento vai ter exatamente 15 milímetros. Ele fica exatamente aqui, 15 milímetros. Como o arredondamento inferior ele foi construído com esse ponto para ser a referência do nosso ponto cego do compasso, então eu fiz o ponto cego, ficou exatamente nesse ponto, e a abertura, né, proporcionou a gente construir essa parte da circunferência em perspectiva isométrica. Então, partindo do mesmo raciocínio, vejam que é muito simples. Eu vou manter aqui o nosso esquadro indo em direção ao ângulo de 60 graus, e da referência eu vou partir com um segmento. Vou contornar aqui um pouquinho o nosso segmento e acompanhe comigo. Se eu marcar aqui também 15 milímetros, vou fazer isso com a régua, fica um pouquinho mais fácil. Vou marcar aqui os 15 milímetros. Então, o nosso segmento ele tem 15 milímetros exatamente aqui. Então, vai ser esse o ponto utilizado para colocar o ponto cego do nosso compasso. Então, e levando até essa extremidade, a gente vai ter, então, o raio aqui da nossa parte aqui inferior, que faz esse fechamento em relação ao nosso segmento e a esse ponto especificamente onde eu estou apontando com o compasso. Então, vou aproveitar exatamente dessa estratégia, construir então o fechamento do nosso. Pronto. Construir aqui o fechamento desse arredondamento dessa nossa face. Vejam que já temos boa parte da peça construída. O que falta, né? Muito simples, turma. O que falta agora é a gente construir esse mesmo arredondamento aqui na face posterior. E eu posso partir, por exemplo, com a mesma estratégia do losango, construir o losango nessa face e exatamente com o mesmo raciocínio construir o arredondamento necessário. Ou posso também aproveitar de uma outra estratégia, por exemplo, prolongar alguns segmentos de referência que a gente já tem nessa face por um comprimento equivalente ao distanciamento, né, dessas faces em si. E aí a gente, da mesma forma, consegue construir linhas que nos auxiliarão a construir o arredondamento aqui com o auxílio de semicircunferência em perspectiva isométrica. Então, sem mais delongas, vamos começar utilizando realmente a estratégia, né, do losango, fica mais simples, foi ela que eu ensinei na nossa primeira aula. Então, vamos seguir. A gente vai precisar de um segmento também de aqui 60 milímetros, 60 milímetros. Então, vou fazer aqui a marcação. 60 milímetros, finaliza exatamente aqui. Turma, cuidado com esses comprimentos, porque parte sempre eu ouço de alunos que quando
o compasso ele não fecha exatamente a circunferência onde é esperado, normalmente é por algum errozinho que é cometido nas dimensões. Um comprimento acaba saindo maior ou menor do que realmente é necessário. Gera essa dificuldade de fazer a circunferência ou a semicircunferência em perspectiva isométrica. Então, agora com o auxílio dos esquadros, vamos então construir o nosso segmento vertical. Vou trazer ele aqui, desse ponto, trazer ele até aqui embaixo. E, é claro, vou ter que conectar aqui a parte inferior a esse nosso segmento. Turma, eu estou fazendo com linhas mais escuras, estou forçando um pouco aqui na tonalidade para ficar bem nítido no vídeo para vocês. Mas essa não é a tonalidade necessária para linhas que não são permanentes. Então, vamos lá. Nós já construímos nosso losango. Novamente, eu vou precisar aqui de um segmento perfeitamente que conecta um segmento que conecta esses dois vértices. Vou fazer o seguinte, vou colocar assim, um pouco mais fácil. Vou conectar aqui os nossos dois vértices opostos. Vou precisar também, assim como eu fiz aqui embaixo, de um segmento que conecta esse vértice ao ponto médio desse segmento. Então, vou precisar marcar esse ponto médio. Ele é exatamente de 30 milímetros. Então, o ponto médio vai ficar exatamente aqui, 30 milímetros. Vou conectar aqui o nosso vértice a esse ponto médio. Conectei. Vou só contornar um pouco. E agora, está visível, né? Vamos começar aqui, então, a nossa semicircunferência dessa face posterior. Então, assim como fizemos para construir essa curva nessa face, a gente utilizou o ponto cego fixado aqui, com o mesmo raciocínio. Eu vou colocar aqui o ponto cego exatamente nesse vértice e vou construir aqui um detalhe, faltou aqui o nosso segmento vertical que marca o ponto médio no segmento superior. Então, vamos complementar. A gente já tem a referência aqui do ponto médio no segmento inferior, então é só aproveitar ele. Com uma linha perfeitamente vertical. Pronto, agora sim. Com o nosso ponto cego do compasso, exatamente aqui, e aproveitando a abertura dele até esse vértice, até esse ponto médio, perdão, vamos então agora construir o arredondamento da nossa parte posterior. Então, pronto. Agora sim, coloquei aqui numa tonalidade que fica bem visível no vídeo. Vamos seguir agora o raciocínio que nós já tínhamos utilizado para fazer essa parte aqui inferior, certo? É bem simples, a gente já está com o ponto médio aqui, a gente já está com o ponto necessário, nossa referência construída. Então, simplesmente vou ajustar a abertura do compasso. E vamos construir o fechamento. Contornar. Para que fique visível. Opa! Na hora de contornar, tive um pequeno deslize. Vou remover para que fique bem legal no vídeo. Fique bem fácil de entender no vídeo. Então, novamente,
Vou simplesmente corrigir. Vou colocar aqui novamente a abertura. Pronto. Feito aqui o fechamento, nós precisamos agora fazer o fechamento também em relação a essa profundidade, né? Então é bem simples. Para isso, nós vamos precisar primeiro dessa linha, né? Fazer aqui, levar aqui a segmento semelhante ao que nós fizemos aqui na face na frontal, né? Na face mais à frente. Então, para isso, basta a gente inverter o nosso esquadro de 45, aproveitar aqui a referência do ponto médio, construir aqui em direção a esse segmento. De igual forma, turma, aqui embaixo nós vamos precisar sair, partindo desse ponto, de um segmento também com 15 milímetros. Então, vou chutar aqui, mas vou colocar aqui a régua para me auxiliar. Vou utilizar aqui a régua e marcar exatamente onde fecha os 15 milímetros. Então, os 15 milímetros fecham exatamente aqui. Exatamente aqui. Então, essa é a referência para a gente fechar aqui embaixo. Então, partindo desse raciocínio, esse nosso arredondamento aqui nessa parte, ele é também bem simples de ser feito. Eu vou precisar, assim como a gente tinha feito, partindo aqui da linha do ponto médio, né, desse comprimento, desse segmento vertical, eu vou pegar aqui também o ponto médio. Muito simples fazer isso. Vou pegar o ponto médio dele. Vamos fazer aqui agora invertendo o esquadro. Pronto. Agora a gente vai fechar com o arredondamento dessa região. Para isso, nós podemos utilizar a mesma estratégia que nós utilizamos aqui embaixo. Como a profundidade é de 15 milímetros, a partir desse ponto nós colocamos 15 milímetros. O ponto cego agora fica exatamente aqui para fazer essa região. Ficou, né? Para fazer esse arredondamento. Da mesma forma, eu vou partir desse vértice, vou medir os 15 milímetros necessários. Vou colocar aqui os 15 milímetros necessários a partir do vértice. Então, a gente vai ficar exatamente aqui. Nosso ponto cego, agora do compasso, vai ficar aqui. E a nossa abertura tem que vir até essa extremidade. Então, vou reposicionar até exatamente aqui. E quando eu fizer aqui o contorno, a gente constrói então esse arredondamento. Pronto, perfeito aqui. Agora falta fazer esse fechamento aqui embaixo. Ele é bem simples. A nossa estratégia tem que ser exatamente a mesma, né, de agora a pouco. Eu vou precisar aumentar um pouquinho esse comprimento desse segmento. Então, vou utilizar essa mesma referência que nós já tínhamos aqui embaixo, ou eu posso simplesmente aumentar a partir daqui. Eu vou aumentar, pronto, daqui mesmo. Manter aqui o alinhamento. Vou precisar de um comprimento aqui de 15 milímetros. Então, eu fiz exatamente isso, 15 milímetros. Mas confesso que foi um pouco de sorte. Então, a nossa referência do ponto cego vai ficar exatamente aqui. E
posicionando aqui o nosso compasso, exatamente até esse ponto vai ficar a nossa abertura. Vou reposicionar, colocar aqui a abertura e vamos então fazer aqui o fechamento. Opa, reposicionar. Pronto. Fiz aqui o fechamento. Fiquei com uma ondinha aqui, então, por uma questão de perfeccionismo, a folha tinha ficado com uma pequena ondulação. Vou deletar e reconstruir o segmento. Com exatamente o mesmo raciocínio. Pronto. E agora vou contornar também o nosso segmento de 15 milímetros. Pronto. Perfeito. Finalizado essa parte. Então, turma, eu vou fazer alguns contornos aqui para que fique mais compreensível a nossa peça. Então, vamos contornar aqui todos os segmentos que são realmente definitivos no nosso desenho. Então, vou começar aqui dessa região. Então, vou começar aqui. Vou aumentar a tonalidade também aqui. Aproveitar logo aqui também segmentos que são paralelos, que é mais fácil. Aqui também. Aqui também. Vou fazer aqui essa parte de trás. Fazer o segmento vertical. Vou colocar assim, fica mais fácil. Certo. Esses são nossos, esse segmento lá atrás também. Aproveitar para fazer logo ele. E agora, turma, já estamos com bastante da peça construída. Eu não vou apagar essas linhas, essas linhas auxiliares, justamente porque vocês vão refazer essa peça em casa. E aí é bom que no vídeo vocês conseguem ver as linhas, né, para lembrar exatamente dos pontos que foram necessários para a construção desse arredondamento. E agora a gente vai fazer o furo, né? São furos concêntricos e aqueles, claro, também estão em perspectiva isométrica. A parte do furo vai ser ainda mais simples. O nosso diâmetro desses furos é de 30 milímetros. Então, eu vou construir aqui as marcações. Novamente, vou precisar de um losango. Então, o losango vai ser construído. Vou aproveitar aqui essa nossa linha de centro. Vou colocar aqui. Vou pegar aqui a extremidade, 60 milímetros. Já que são 30 milímetros, vai ficar aqui 1,5 para cá. Aqui vai ser um ponto de referência. E aqui 3, 4,5, ou seja, aqui a gente vai ter os nossos 30 milímetros para o losango dos nossos furos. Então, eles estão exatamente alinhados com o centro desse nosso losango.
e fiz a marcação aqui dos 30 milímetros que são necessários na horizontal. Vou marcar aqui também na vertical. Então, com o auxílio aqui da régua, exatamente aqui o centro está em 30 milímetros. A gente vai colocar aqui 1,5 aqui, e aqui, perdão, 15 milímetros aqui, e aqui 45 milímetros. Então, dessa forma, a gente tem aí os 30 milímetros também marcados na vertical. Então, com o auxílio do esquadro, fica bem fácil agora construir o nosso losango. Construir com as referências. E agora os segmentos verticais, a partir dos pontos de referência que a gente já havia marcado. Então, esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o segundo. A gente tem um pequeno excesso, que pode ser removido, não vai ser necessário. Pronto. Está aí o nosso losango para fazer o furo. E vamos, então, começar o nosso furo. Primeira coisa, para fazer aqui o fechamento, é muito simples. A gente vai utilizar aqui o ponto cego, né, alinhado nesse vértice, e aí levar aqui o nosso esquaço até aqui, e vai fazer aqui essa parte a nossa circunferência na parte superior. Então, feita ela aqui, vou inverter agora a estratégia, vou colocar agora de baixo para cima, de cima para baixo, e construímos aqui os dois segmentos, perdão, construímos aqui os dois arredondamentos, né, duas partes da circunferência com essa estratégia. Agora a gente precisa fazer os fechamentos aqui nas extremidades. É bem simples fazer isso. Vou precisar apenas conectar esse do médio exatamente com esse vértice aqui embaixo. Conectar aqui, vou contornar um pouquinho. Pronto. E de forma idêntica, eu também vou precisar fazer isso aqui embaixo, aqui do outro lado. Então, agora com o auxílio do compasso, esse nosso ponto de interseção aqui entre as retas e o ponto médio, por exemplo, como eu estou mostrando aqui, essa abertura vai nos propiciar construir o fechamento tanto aqui quanto aqui embaixo. Então, vou fazer o alinhamento necessário. E agora vou reproduzir a mesma estratégia aqui embaixo, com a mesma abertura. Opa, saiu um pouquinho do lugar. Corrigir aqui. Vou contornar um pouquinho essa de cima, ficar um pouco mais visível. Então, aproveitar aqui o mesmo ponto. Perfeito. Então, nossa circunferência em perspectiva isométrica foi encerrada. O que nos falta agora é fazer a mesma circunferência aqui na face posterior. Então, para isso, vai a mesma estratégia. A nossa face posterior, a gente vai precisar de um losango. Então, vamos começar construindo o nosso losango. Vamos marcar aqui os pontos de referência. Então, aqui na horizontal, vou aproveitar a nossa régua. Então, aqui é 3, eu vou precisar vir aqui até
o em meio, ou seja, 15 milímetros, e aqui eu vou até 45 milímetros. Pronto. Aqui já temos os 30 milímetros na horizontal. Vou fazer as marcações agora no segmento vertical. Então, vou colocar aqui exatamente no 30 milímetros. Aqui eu vou até 15 milímetros. E aqui embaixo também 15 milímetros. Então, ao todo eu estou com 30 milímetros. Com o auxílio dos esquadros, eu vou construir então o losango dessa nossa face posterior, pegando os pontos de referência que nós acabamos de construir. E agora vamos fazer o fechamento do losango em relação aos segmentos verticais. A partir do nosso ponto de referência. E a mesma coisa aqui embaixo. Aqui do outro lado. Feito isso, nós já temos o losango. Vamos precisar marcar alguns pontos, mas antes disso a gente já consegue fazer esse fechamento e esse fechamento. Vamos novamente utilizar o compasso, aqui exatamente nesse vértice, fazê-lo fechar essa região de cima, contornar, e também repetir o mesmo procedimento aqui embaixo. Feito isso, agora a gente precisa fazer o fechamento aqui e aqui. É muito simples. Nós vamos precisar desse ponto médio, conectar ele até esse vértice inferior. E a mesma coisa aqui, desse vértice até esse ponto médio. Com essas marcações, eu vou agora utilizar aqui a interseção e com essa abertura, exatamente com essa abertura que vocês estão vendo no vídeo, dessa interseção até esse ponto médio, a gente vai fazer o fechamento aqui e aqui embaixo também com o mesmo comprimento. Então, vou só manter aqui o alinhamento, fazer aqui a abertura ficar correta. Um minuto. Pronto. Agora, a mesma coisa aqui embaixo. Vou fazer o mesmo procedimento. Manter aqui a nossa abertura. Fazer o fechamento. Pronto. Circunferência finalizada. Então, os nossos furos concêntricos foram, então, finalizados. Turma, eu fiz, repito, todas essas linhas de construção deveriam ter uma tonalidade bem reduzida em relação ao que está aqui no vídeo, mas é para que fique bem confortável, bem visível no vídeo para vocês, eu tive que fazer com a tonalidade bem mais elevada, bem mais escuro. Mas o ideal é que nesse momento eu tirasse todas as nossas linhas, deletasse todas as nossas linhas utilizadas para construção, todas as linhas que não são permanentes, e ficasse então só as linhas realmente permanentes que fazem aí compõem a nossa peça. Então, como eu vou deixar visível para vocês exercitarem, eu não vou tirar as linhas para construção, fica aí o exercício agora para casa. Até mais, até o nosso próximo encontro.